Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vai dedicar o mês de janeiro para tratar de casos relacionados a conflitos familiares, pensão alimentícia, guarda e visitação de filhos, divórcio e inventário. A ideia é resolver essas questões por meio da conciliação e, assim, evitar que virem processos na Justiça. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Agora vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça nega prisão domiciliar a boliviano extraditado para o Brasil por envolvimento com o tráfico de drogas. Dezenas de voos são cancelados no país por causa de funcionários de companhias aéreas com Covid. O consumidor tem direito a pedir o reembolso da passagem, feito em até 7 dias. E ainda, na primeira reportagem especial sobre eleições pelo mundo, Tribunal Superior Eleitoral mostra que o Brasil não é o único país a usar urna eletrônica. Mais de 50 voos foram cancelados só hoje em São Paulo por causa do aumento no número de casos de Covid-19 e influenza. As companhias aéreas alegam que muitos funcionários estão de atestado. Hoje pela manhã, 52 voos foram cancelados nos aeroportos de São Paulo. 19 eram viagens internacionais que devem ser remarcadas. A previsão é que até o fim da semana, outros 120 voos sejam cancelados devido ao aumento de casos de Covid e influenza entre os funcionários das companhias aéreas. Esse problema já vinha acontecendo desde a semana passada, quando a Azul teve dificuldades com os voos devido à falta de tripulantes que estavam de atestado. Em 3 dias, a companhia teve de remarcar 89 viagens que foram canceladas. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, passaram a valer as regras que vigoravam no transporte aéreo antes da pandemia. Este advogado explica quais são os direitos dos consumidores nesses casos. O passageiro, o consumidor, tem direito a pedir o reembolso da passagem, feito em até 7 dias, ou, na verdade, a reacomodação em outro voo ou a aceitação de vouchers para outros voos futuros da companhia. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus a um homem acusado por tráfico de drogas em Santa Catarina. Entenda o caso com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Rabelo. O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal para discutir sobre a possibilidade de reduzir a pena do acusado por tráfico de drogas. O STF acolheu os argumentos do réu e concedeu a ordem para restabelecer a decisão de primeiro grau que reconheceu a redução da pena por tráfico privilegiado e que, segundo o relator, teria sido indevidamente reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. De acordo com a legislação, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3 quando o acusado for réu primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, o que configura o tráfico privilegiado. O ministro entendeu que a decisão que afasta a redução da pena deve ser idônea e que seria insuficiente que a decisão apenas se refira à quantidade de entorpecentes apreendidos ou que suponha que o réu se dedique a atividades criminosas. Ou seja, a quantidade de drogas não poderia automaticamente resultar no entendimento de que o réu faria do tráfico seu meio de vida ou que integraria a organização criminosa e que a mera quantidade de drogas não justifica o afastamento da diminuição da pena. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, negou prisão domiciliar a boliviano extraditado para o Brasil por envolvimento com o tráfico de drogas. O ministro Humberto Martins negou pedido de liminar para conceder prisão domiciliar a um boliviano acusado pelo crime de tráfico de drogas e de chefiar o comércio de entorpecentes na fronteira brasileira com a Bolívia. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que o homem tem diversos problemas de saúde e que, por isso, ele correria risco de morte caso permanecesse no presídio, pedindo assim a prisão domiciliar ou a transferência para a clínica médica especializada. A prisão foi decretada pela Justiça do Acre, o que gerou pedido de extradição. O homem foi entregue aos agentes do Ministério da Justiça na fronteira do Brasil com a Bolívia e ele foi posteriormente encaminhado ao Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A defesa alegou que esse procedimento seria ilegal, porque o Tribunal Supremo de Justiça da Bolívia teria determinado a suspensão da extradição e a realização de exames mensais de saúde que deveriam ser regularmente submetidos ao judiciário boliviano. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins considerou que não houve ilegalidade flagrante que justificasse o deferimento da liminar e que não foi demonstrada razão concreta para a concessão do regime domiciliar. O ministro considerou que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração e, por isso, será analisado pela primeira sessão do STJ. Em Brasília, a Justiça condenou o Facebook a indenizar uma idosa que foi vítima de golpe no WhatsApp. A plataforma deve pagar R$44 mil por danos materiais. O caso foi julgado pelo 4º Juizado Especial Civil de Brasília. 2 irmãos entraram com um pedido de indenização depois que a mãe, já idosa, recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, mas com a foto de um deles pedindo dinheiro. Imediatamente, a mulher fez a transferência via Pix. O golpista quis mais dinheiro, mas como ela não tinha, recorreu à filha. As duas só desconfiaram quando veio uma terceira investida. Ao ligar diretamente para o filho, a idosa constatou que realmente tinha sido vítima de um bandido. O Facebook alegou que o golpista agiu com um número diferente do filho da vítima, já que não é possível usar o mesmo número de telefone. Mas o entendimento da Justiça foi o de que é incontestável que o autor da fraude teve acesso a dados da vítima pela plataforma e, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, condenou o Facebook a pagar indenização no valor de R$44 mil por danos materiais. Não houve pedido de danos morais e a decisão ainda cabe recurso. Veja a seguir, Tribunal de Justiça do Distrito Federal realiza atendimento especial para conciliação de conflitos familiares. Voltamos já já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Neste mês de janeiro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal realiza atendimento especial para a conciliação de conflitos familiares. A ideia é resolver essas questões antes de elas virarem processos na Justiça. Mas atenção, o prazo para os pedidos de inclusão na pauta termina hoje. Os trabalhos de conciliação vão ser concentrados em demandas de pensão alimentícia, guarda e visitação dos filhos, divórcio e inventário. São casos que ainda não têm ação na Justiça e podem ser solucionados de forma pacífica, por meio de acordo. Para ser atendido, o cidadão precisa cadastrar o pedido até hoje na página canalconciliar.tjdft.jus.br. A expectativa é de que sejam realizadas pelo menos 100 sessões virtuais de mediação. O atendimento pré-processual do TJDFT teve início em abril do ano passado. Em 7 meses, mais de 1.200 pessoas foram atendidas. Em 90% dos casos, houve acordo. Para detalhar o assunto, conversamos agora com o juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Gabriel Coura. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, telespectadores. Pois é, doutor. Como é que funciona o canal Conciliar? O canal Conciliar ele foi criado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para permitir que as partes solicitem uma sessão de mediação antes de ingressar na Justiça. A ideia é facilitar o acesso das pessoas na sessão de mediação, onde elas não podem estar acompanhadas de advogado e onde vão tratar dos seus conflitos familiares, vão tratar dos seus conflitos familiares, assistidas por um mediador, acompanhadas por um mediador, e com isso podendo chegar a um acordo. Chegando ao acordo, esse acordo será encaminhado para a Justiça, o Ministério Público também, que também se manifesta nas hipóteses legais, e eventualmente poderá ser proferida uma sentença homologatória, dando uma segurança jurídica imensa para esses acordos, que terão, a partir de então, força de título executivo judicial. Ou seja, a pessoa ela entra numa via extrajudicial,
e sai de lá com uma sentença judicial garantindo seus direitos. É uma economia de tempo e dinheiro bastante considerável, tendo em vista que processos judiciais, por maior que seja o esforço de dar uma tramitação rápida, existe um rito procedimental que deve ser observado, coisas que não acontecem no atendimento no pré-processual, já que é a realização de uma simples audiência, uma simples sessão de mediação, onde tudo é tratado com bastante humanização, já que há o trabalho do mediador ele é mais voltado para dar esse atendimento personalizado, esse atendimento focado nos verdadeiros interesses das partes e forma mais rápida, já que geralmente nós temos solução dos processos em torno de 10 a 20 dias a contar da solicitação. Doutor, então, no caso, vamos pegar um caso aqui específico, por exemplo, uma denúncia eventualmente de uma agressão de menor potencial ofensivo, mas que vem parar exatamente na justiça do âmbito familiar. A pessoa, por exemplo, que ela tenha sofrido eventualmente uma agressão, uma ameaça, ela dispõe, então, de um título que é judicial e que ela pode utilizá-lo caso venha a haver uma reincidência por parte de um eventual agressor da família. Veja bem, Cadu, nas mediações de família, a gente tem muito cuidado ao tratar de casos envolvendo violência doméstica. Sobretudo tendo em vista a condição de vulnerabilidade da vítima, nas mediações de família, a gente não tem atendido casos em que há histórico de violência doméstica. Havendo violência doméstica ou então havendo algum tipo de crime subjacente que seja trazido para a justiça, o TJ também dispõe de vias restaurativas e conciliatórias para tratar disso. Mas, no caso da violência doméstica, especificamente, que tangencia o núcleo virtual de mediação de família, a gente não dá esse atendimento imediato, considerando que a mulher está em situação de vulnerabilidade especial e um dos princípios da mediação é o equilíbrio entre as partes. Havendo uma situação de desequilíbrio ou de vulnerabilidade especial, a gente não faz o atendimento. Mas, supondo que seja uma outra situação de violência, batida de trânsito, ameaça, sendo isso levado para a polícia, há também o canal conciliar, ele não atende só casos de família, ele atende casos de toda... Havendo direitos disponíveis em que pode haver transação, o canal conciliar está aberto a qualquer tipo de solicitação. Nessa pauta especial que nós estamos realizando, a inovação é que nós estamos aproveitando um tempo em que, por força do CPC, geralmente não se realiza audiência, o artigo 220, parágrafo 2º, estabelece as audiências no período de 20 de janeiro, nós estamos aproveitando esse momento para poder realizar audiências e já começar esse trabalho no âmbito das varas de família de prevenção de conflito, de prevenção de litígio. Doutor, eu gostaria de agradecer, importante essa diferenciação que o doutor fez com relação ao caso de agressão, inclusive, que é uma fonte até de segurança para pessoas que eventualmente estão em uma situação de agressão. É muito importante essa definição. Queria agradecer muito a participação, uma boa sorte na continuidade justamente desse trabalho durante esse período agora e, claro, na continuação do trabalho de conciliação de maneira geral. Obrigado pela participação, doutor. Eu agradeço, Carlos. Muito obrigado. E veja a seguir, na primeira reportagem especial sobre eleições pelo mundo, você vai ver que o Brasil não é o único país a usar urna eletrônica. É já já. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. Retrospectiva 2021. O Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de showmícios em campanhas, mas liberou eventos de arrecadação. Vamos rever a reportagem de Marta Ferreira. Em discussão no plenário, a realização de showmícios. Desde 2006, eles não são autorizados conforme estabelece a lei eleitoral. Em 2018, PSB, PT e PSOL entraram no Supremo questionando essa proibição, que também não permite a apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais, mesmo quando feitas de modo gratuito, sem cobrança de cachê.
Para os partidos, a proibição não é compatível com a garantia constitucional da liberdade de expressão. O relator ministro Dias Toffoli votou para manter a proibição de showmícios como forma de assegurar a igualdade de condições aos candidatos, mas admitiu a realização de eventos artísticos e shows musicais para a arrecadação de recurso para campanhas eleitorais. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Já o ministro Nunes Marques manteve a proibição de showmícios e de eventos para a arrecadação. Voto pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 23, parágrafo 4, inciso 5 da Lei 9.504 de 1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. O intento do legislador foi de tentar igualar ao máximo as condições entre os candidatos, evitando abuso do poder econômico e a influência pessoal dos candidatos dentro do universo artístico, bem como evitar maiores desigualdades entre os partidos no poder de captação de recursos eleitorais. Sem regras como essa, se instigaria a desigualdade entre os candidatos e entre os partidos políticos, com clara violação ao princípio da isonomia. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Na questão da realização de eventos artísticos e shows musicais para arrecadação de recurso para campanhas eleitorais, Barroso seguiu o relator. Já quanto aos showmícios, o ministro entendeu que a participação não remunerada de artistas é assegurada pela Constituição como forma de liberdade de expressão. É uma espontânea manifestação, é um espontâneo exercício da liberdade de manifestação política, diferentemente da contratação por cachê de um artista, que pode, sim, ensejar o abuso do poder econômico. Mas se nós estamos falando, como estamos, que é sem remuneração, não é para evitar o abuso de poder econômico que se estabeleceu essa restrição. Agora, se a restrição foi estabelecida para impedir a influência dos artistas no processo político, eu acho que é manifestamente inconstitucional. Os artistas têm todo o direito de participar do processo político, como têm os garis, os engenheiros e todos aqueles em relação aos quais não existe a vedação legal. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Já os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux seguiram o entendimento de Nunes Marques. Os demais ministros acompanharam o relator, admitindo a participação de artistas em evento de arrecadação de campanhas, mas mantendo a proibição de showmícios. Em 2022 é ano de eleições no Brasil. Em outubro, voltaremos às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. E votar é um dos maiores exercícios de cidadania, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Você já parou para pensar como são as eleições em outros países? Quais as curiosidades, as diferenças em relação ao nosso sistema? O Tribunal Superior Eleitoral preparou uma série de reportagens especiais para mostrar como são as eleições pelo mundo. A primeira, que a gente exibe agora, você vai ver que o Brasil não é o único a usar a urna eletrônica. Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president. Nas eleições com o maior comparecimento em 100 anos, milhões de pessoas foram às urnas nos Estados Unidos em 2020 para escolher o novo presidente. E em processo eleitoral que tem de voto pelo correio a colégio eleitoral, foram quase 2 meses até o resultado oficial ser conhecido. Big news coming in is that Ramnath Kovind will be the next president of India. Na Índia, a espera também costuma ser longa. São, em média, 7 fases de votação
para só então as urnas serem abertas. E mais 1 mês e meio para saber quem venceu. Cenários bem diferentes do brasileiro, em que a urna eletrônica permite conhecer o resultado horas depois da votação. O sistema de votação também varia a depender do território. A Estônia é o único país do mundo em que qualquer moradora ou morador que desejar pode votar online. No Brasil, o voto é feito apenas por urnas eletrônicas. Já na Austrália, a votação é somente por cédulas de papel. E nos Estados Unidos existem as opções de voto impresso e eletrônico. A realidade cultural e a evolução política contribuem para o fortalecimento da democracia em cada país. Há países em que o sistema eletrônico é questionado, há países em que o sistema de cédula é questionado, em que os cidadãos não demandam, por exemplo, uma mudança de um para o outro, né, e estão satisfeitos ali com a votação. Mas dentro da nossa realidade hoje, digital, cada vez mais a vida se transfere para o smartphone, né, para as redes sociais, né, para o mundo digital. Eu creio que há uma tendência, sem dúvida nenhuma, da democracia se adaptar, né, a esse processo de modernização. Além do Brasil, outros 21 países e territórios usam ao menos parcialmente urnas eletrônicas nas eleições. São eles Argentina, Equador, Paraguai, Peru, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens Britânicas, Bélgica, França, Portugal, Bulgária, Butão, Ilhas Cocos, Índia, Mongólia, Omã, Filipinas, Singapura, Guam, Emirados Árabes Unidos e Nova Caledônia. Cada país decide também se o voto será obrigatório ou não. Em 25 nações, ir às urnas é mais que um direito, é um dever. Na América do Sul, o voto é obrigatório no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Peru e no Equador. Na América do Norte, a obrigatoriedade é no México. Na América Central, é obrigatório em Honduras, no Panamá e na Costa Rica. Na Europa, o voto é obrigatório na França apenas para o Senado, em Luxemburgo, na Suíça, somente no cantão de Schaffhausen e em Liechtenstein. Já na África, a República Democrática do Congo, o Gabão e o Egito, que também possui uma parte do território no continente asiático, têm o voto obrigatório. Entre os países asiáticos, os eleitores da Tailândia e de Singapura também são obrigados a votar. E na Oceania, os eleitores da Austrália, de Nauru e de Samoa precisam votar. É o ato essencial, onde cada cidadão tem sua parte em uma democracia. Na segunda reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai ver que em Portugal, país europeu que tem presidente e primeiro-ministro, o voto é facultativo a partir dos 18 anos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.